Queridos, a paz do Senhor? Amém. A paz do Senhor? Amém. Nos encontramos muito felizes em poder estar retornando a essa casa, que tem nos recebido com muito carinho, para que o nome do Senhor possa ser glorificado a cada dia. Deus abençoe a vida da minha amiga Karine, juntamente com toda a família dela, que entrou em contato comigo para estar aqui nessa noite. Ela me colocou um pouquinho na prova, né, irmãos, para poder abrir essa campanha, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Deus seja louvado pela vida do pastor dirigente dessa casa, pastor Carlos, esse pastor também que me recebe com muito carinho. Não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida dele e também agradecer a Deus por sua vida, por estar aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, o verso é apenas o de número 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, o verso é apenas o de número 8. Para quem não nos conhece, né, eu me chamo Sidney Macedo, faço parte da Assembleia de Deus em Realengo, Congregação de Padre Miguel. Tenho como pastor dirigente o pastor Celso Heleno, e nós trazemos um abraço do nosso pastor para todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Quantos acharam? Digam amém. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Queridos, esse texto, ou esse verso que nós lemos aqui, ele é um verso que é bastante interessante, porque vai falar a respeito de instruções que Paulo está direcionando à vida de Timóteo. Timóteo ele está sendo orientado por Paulo nessa carta para que Timóteo pudesse direcionar a igreja que o Senhor entregara sobre a responsabilidade dele. Nós sabemos muito bem que Timóteo é um jovem pastor, um jovem ministro do Senhor, um jovem obreiro, e por ele ter uma vida jovem, uma juventude, Paulo direciona a vida dele através dessas instruções. Tanto que no capítulo de número 1, Paulo vai saudar a Timóteo, vai falar a respeito do seu chamado. Depois, no capítulo de número 2, ele instrui a Timóteo a respeito de adoração, orientação para as mulheres. No capítulo de número 3, ele vai falar sobre os bispos e os diáconos. No 4, ele vai dar algumas instruções direcionadas diretamente a Timóteo. E no capítulo de número 5, ele vai trazer algumas regras sobre as viúvas e os presbíteros. E dentro desse contexto, vai ser inserido a respeito também do conceito ali das viúvas e do ministério que cada um deve ter com a sua casa, cuidando da sua casa, cuidando do seu lar. Paulo, ele sabia muito bem a forma de direcionar a palavra a Timóteo, para que Timóteo depois orientasse os obreiros que estivessem sobre a responsabilidade dele, e para que esses obreiros fossem irrepreensíveis, não só em contexto da igreja, mas também no contexto da sua família, contexto familiar. Então, Paulo, quando instrui a Timóteo, ele está falando que ministério não é apenas o que se vive dentro da igreja, porque o ministério ele vai muito além disso, e o nosso ministério não começa aqui. Nosso ministério ele se estabelece, se inicia dentro da nossa casa. Então, quando Paulo está falando isso com Timóteo, ele está dando uma instrução bem direcionada para que Timóteo pudesse falar com os obreiros e o próprio Timóteo acarretar aquilo ali para a vida dele também.
de que ele deveria cuidar das viúvas, deveria tratar os idosos, os senhores, como se fossem seus pais, as idosas como se fossem as suas mães, as irmãs da igreja, ou as jovens da igreja, como se fossem suas irmãs, e assim por diante. Paulo vai instruindo a Timóteo dentro desse contexto, para que Timóteo pudesse entender o que é primeiro valorizar o que se tem dentro de casa, para depois se valorizar o que tem dentro da igreja. Porque a obra de Deus ela é feita de uma forma completa, e não tem como nós fazermos a obra somente aqui, se nós deixamos o nosso lar totalmente desgarrado, desorientado e sem nenhuma ação da parte de Deus sobre o nosso lar. Então, o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo avisa os obreiros que antes deles virem exercer o ministério dentro da igreja, eles têm que entender que o primeiro ministério que eles têm é dentro de casa, cuidando dos anciãos dentro de casa, cuidando dos seus familiares dentro de casa e assim em diante. Então, Paulo é bem claro quando ele fala isso, e Timóteo também consegue compreender. Eu estava, há pouco tempo, eu gosto muito de pesquisar, e caiu na minha mente assim sobre pesquisar a respeito de família, e eu parei para perceber que esse período de pandemia foi um período muito complicado, gente, um período muito difícil, que de acordo com alguns índices do IBGE, se cresceu, ascendeu o número de divórcios dentro desse período de pandemia, trazendo assim, de fato, aquilo que o inimigo queria, que era destruir a família, que é a base do que Deus havia estabelecido sobre a terra. Parece que, por um dado momento, o inimigo está conseguindo ganhar esse cenário, destruindo as famílias, fazendo com que tudo isso seja disperso, seja colocado de lado e trazendo também outro conceito de que a família pode ser formada por homem com homem, mulher com mulher e assim em diante. Infelizmente, me desculpe, mas eu só posso te dizer uma coisa: família que Deus estabeleceu foi homem com mulher e mulher com homem. Não existe outra base bíblica, pelo menos eu não vi ainda, nenhuma outra base bíblica de que pode se relacionar homem com homem e mulher com mulher. Então, me desculpe, eu não posso fugir, até porque se eu fugisse, eu estaria falando heresia aqui para a igreja, de que pode se relacionar homem com homem e mulher com mulher. Bíblia é Bíblia e ela mesma responde por ela mesma. Então, não posso fugir disso. Então, percebam que a família, ela não é uma instituição desde o Novo Testamento. Ela é uma instituição desde o Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento, quando Deus estabelece família, o inimigo ele vem de todas as formas, investindo para poder destruir as famílias. Ele vem investindo para querer acabar com as famílias, de tal ponto que chega-se um momento que quando o inimigo consegue destruir, não destruir na verdade, mas conseguir arrancar um casal de dentro do propósito, o pecado ele vai se estabelecer sobre a terra. Quando o inimigo consegue fazer com que Adão e Eva pequem, eles estabelecem a família deles e logo são tirados de dentro do jardim por causa do pecado, e sendo tirado, eles têm filhos. Tendo esses filhos, nós sabemos muito bem do cenário, que um irmão vai matar o outro, e assim parece que o inimigo a cada momento está ganhando cenário, destruindo as famílias, e não é, de fato ali, alguém de fora que está vindo destruir, é um próprio familiar matando o outro por causa do relacionamento, por não ter um vínculo, e não tendo um vínculo, um vai matando o outro, e matando o outro. Nós percebemos que a família, no cenário humano, parece que está sendo destruída a cada dia. Só que eu louvo a Deus, que por mais que o inimigo esteja dentro dessa ação, a ação de Deus ainda tem sido maior para guardar as famílias na terra. Por que eu estou te falando isso? Porque chega-se um momento de pecado tão grande de dentro da humanidade, que Deus ele vai querer aniquilar a humanidade, resetar a terra. E antes de Deus fazer isso, Deus ele olha para a terra, e quando ele olha, ele percebe que tem um homem que é agradável aos seus olhos, e esse homem tem o nome de Noé. E quando Deus olha Noé, Deus percebe que há uma esperança para a terra.
Noé tem uma família, Noé é um homem que era íntegro, ele andava com Deus a todo momento, e isso desperta o interesse de Deus a entregar um projeto sobre as mãos dele. Esse projeto, quando Deus entrega nas mãos dele, Noé, você vai construir uma arca, mas construindo também você vai pregar para o povo que o dilúvio vai acontecer, e quem se arrepender vai entrar na arca com vocês, para que não prove da morte, mas para que vejam a proteção que eu tenho reservado para eles dentro da arca. Percebam que Noé, ele fica aproximadamente 100 anos construindo a arca e pregando a respeito do dilúvio. Ele está num projeto muito grande, gente. Um projeto que é difícil, é um projeto que é duro, é árduo, e ele ainda tem que pregar sobre o dilúvio para que o povo pudesse se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus, tendo a oportunidade de entrar na arca. Só que Noé tem uma família. Só que quando Deus vai falar, Deus não fala com a família de Noé, Deus fala apenas com ele. Noé constrói a arca, e Noé está lá, construindo e pregando para quem está do lado de fora. E para a família dele, ele prega alguma coisa? Não, porque para dentro de casa não é a nossa palavra que vale. O que vale é o que nós exercitamos na vida com Deus. Então, o que Noé entende? Eu sei que eu tenho que pregar para quem está do lado de fora, mas para quem está dentro da minha casa, é a minha vida que tem que ser uma pregação para eles. Por que eu estou te falando isso? Porque em nenhum momento dentro desse cenário você vê Deus falando diretamente com a família de Noé. Mas Noé está pregando, está construindo e vivendo com fé que um dia o dilúvio vai chegar. E ele exercitando a fé dele, sabendo que um dia o dilúvio vai chegar, ele está construindo a arca e pregando, construindo e pregando. Deus entregou o projeto para a família? Não, entregou só para Noé. Mas Noé entendeu, eu sei que Deus não entregou para a minha família, mas se eu exercitar a minha fé, com a minha vida mostrar para eles o que é servir a Deus, talvez a minha família tenha uma oportunidade. E é isso que nós temos que entender. Deus não precisa entregar para a tua família inteira um projeto. Ele só precisa entregar nas tuas mãos, para que você entenda que a tua fé tem capacidade de trazer oportunidade para quem está dentro da tua casa. Oh, aleluia, oh, glória. Noé prega e constrói. Gente, a Bíblia diz que depois que a arca está construída, Deus vai direcionar a Noé outras palavras. Noé, coloca os animais dentro da arca. Agora, algo diferente vai acontecer. Por quê? Quem não quis ouvir a tua pregação sobre o dilúvio, a morte vai alcançar eles. Mas eu tenho algo interessante para a tua vida, Noé. O quê? Entra você e a sua família para dentro da arca. Perceberam? Deus não falou com a família, falou somente com Noé. Mas Noé, por exercitar o que Deus entregou nas mãos dele, Deus falou assim: gostei tanto de tu, rapaz, não entra só você não, eu vou permitir que a tua casa toda entre para provar da minha misericórdia. Você consegue entender isso aqui? Se você entender que a palavra de Deus ela tem uma capacidade tão grande e você exercitar ela sobre a tua vida, se prepare, pandemia tem aí, mas a tua família vai estar dentro da arca, e dentro da arca tem proteção, a morte não alcança, enfermidade não alcança, e nem o inimigo vai ter poder para alcançar, porque você vai ser um instrumento de Deus como oportunidade para dentro da tua casa. Oh, glória, aleluia. Então você precisa entender, talvez você não vai ganhar ninguém que está do lado de fora, mas se tu for crente dentro de casa, oh, glória, aleluia. Gente, não adianta. Para quem está dentro de casa, eles não vão querer saber o que sai da tua boca. Eles querem ver a tua atitude de crente dentro de casa. Não tem para onde fugir. Você acha que seu filho está querendo ver o quê? Uma mãe que xinga, o pai que xinga? Não. Eles querem ver um pai crente. Porque eles só vão querer ser crente se você exercer a vida de crente dentro de casa. Porque não adianta, vem hoje aqui, aí chega dentro de casa e se estressa, faz o que não deveria fazer. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Nenhum. E família
ela é o espelho para a sociedade. Família, ela é o espelho para a sociedade. Por mais que o inimigo tente de todas as formas destruir as famílias, Deus tem um plano de proteção para ela. Gente, não tem como, por mais que Satanás invista, Deus sempre vai direcionar a palavra dele, a vida de alguém, para que alguém possa salvar a sua casa. Que a prova disso? Livro do Êxodo, capítulo de número 12, quando Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés, você vai falar com toda a congregação de Israel. O quê? Cada um tem que pegar um cordeiro, tomar o cordeiro segundo as suas casas, e se a casa for pequena, tomar junto com o seu vizinho. O cordeiro tem que ser um macho de 1 ano, e esse cordeiro vocês vão levar para dentro de casa. Para quê? Para que a família se alimente do cordeiro. O cordeiro não pode ficar do lado de fora. O cordeiro tem que entrar na casa. Por quê? Deus já havia lançado as 9 pragas sobre o Egito. E antes de Deus lançar a 10ª, que era a morte, trazer a morte dos primogênitos, Deus dá uma instrução, porque vai ser sempre assim. Dentro de um cenário de calamidade, Deus ainda tem uma estratégia para salvar a casa de quem é servo dele. Você acredita nisso? É por isso que a instrução de Deus para Moisés fala com o povo que não é para deixar o cordeiro dentro da igreja não, porque cordeiro dentro da igreja não tem como proteger a casa. Então faz o seguinte, Moisés, fala com a congregação que cada um tem que pegar o cordeiro e levar para dentro de casa. Por quê? Quando a morte bater, ela não vai ter poder para entrar. Por quê? Aonde o cordeiro de Deus entra, tem vida, e morte não tem capacidade para entrar aonde tem cordeiro. Irmãos, eu acho que tu não está acreditando nisso aqui. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Porque essa expressão cordeiro, cordeiro macho de 1 ano, vem do original, que significa matar algo que está do lado de dentro. Porque o cordeiro não entra só para morrer, ele entra também para matar alguma coisa do lado de dentro. Então, irmãos, quem leva o cordeiro para o lado de dentro pode ter marido que bebe, pode ter marido que fuma, pode ter filho que está na prostituição, um monte de coisa, mas depois que o cordeiro entra, alguma coisa vai ter que morrer. Irmãos, levanta a tua mão que eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Se você levar o Cordeiro de Deus daqui essa noite, já vai preparando o culto em ações de graça, porque a bebida vai ter que morrer, o pecado vai ter que morrer, as drogas vai ter que morrer, porque aonde o Cordeiro entra, a libertação chega, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, aleluia! Oh, glória! É cuidar dos seus. É cuidar dos seus. É cuidar dos seus. Se você não cuidar dos seus, você está negando. E é pior do que o infiel, é cuidar dos seus. Gente, a instrução de Deus dentro desse texto é linda em Êxodo 12. Sabe por quê? Deus é muito incisivo em cada palavra que Ele vai colocando ali dentro desse texto. Tanto que o Senhor fala assim, quando pegar o cordeiro, bota dentro de casa, mata. Ele não pode ser cru e nem cozido. Tem que ser assado no fogo, com pé, cabeça e vísceras. Dependendo de algumas versões, está... vísceras, fissuras, dependendo de algumas versões, está fissuras. Então percebam, Deus ele é tão detalhista, e eu tive a oportunidade, minha esposa sabe muito bem, eu trabalhei quase 4 anos dentro de um laboratório de gastronomia, e lá geralmente quando a gente fazia pedido de cordeiro, algo muito estranho acontecia, porque a gente pedia o cordeiro inteiro para que ele chegasse, ele chegando, a gente separava todas as partes, ou então já colocava inteiro para que a aula pudesse ser mais completa, para que os alunos viessem destrinchando do cordeiro. Só que geralmente quando a gente entrava em contato com o fornecedor ele não mandava o cordeiro inteiro, porque eles não conseguiam ter uma dimensão para trazer ele inteiro. Então eles já traziam cortado e às vezes já trazia limpo o cordeiro. A gente só pegava, separava e colocava no laboratório. Só que Deus, Ele é muito diferente, porque quando Deus ele quer fazer algo, Deus ele não permite que nós venhamos escolher aquilo que nós iremos comer, gente. Sabe por quê?
Porque quando Deus dá essa instrução, leva o cordeiro. A única coisa do cordeiro que vai sair é o sangue dele para ser colocado no umbral da porta. E o umbral é o quê? Do lado de dentro ou do lado de fora? Então perceberam? Só aparece a marca do lado de fora por causa do cordeiro que está do lado de dentro. Oh, aleluia! Oh, glória! Então, tendo a marca, quando a morte chegava, o espírito da morte, ela nem batia na porta, ela já via, está marcado com sangue, não tenho acesso ali. Ah, irmãos. É por isso que Deus ainda não te tirou de dentro da tua casa. Eu sei que tu está querendo chutar tudo para o alto, eu sei que tu está querendo jogar tudo para o alto. Porque o inimigo está atuando de uma forma muito grande, mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. O Cordeiro de Deus está aqui para você levar ele. E depois que ele entrar, Satanás não vai ter mais poder dentro do teu lar. A tua casa, depois que o Cordeiro entrar, vai ter uma mudança sobrenatural. Só que tem algo muito interessante dentro desse texto, gente. Tem algo muito interessante. Por quê? Porque, olha a instrução de Deus. Pega o cordeiro. Não pode ser cru e nem cozido. Tem que ser assado no fogo, com pé, cabeça, víscera. Tudo. Vocês perceberam? Deus não está permitindo nem que o povo corte o cordeiro. Por quê? Qualquer parte do cordeiro que eles comerem tem poder para libertar. Vou melhorar isso para você entender. O que eu estou querendo te dizer? Por que eu te falei sobre o laboratório de gastronomia? Porque, geralmente, na gastronomia, se é usado as partes nobres de qualquer tipo de bicho, de qualquer alimento, de qualquer animal. É usado somente as partes nobres. Todas as partes que são ruins, no ponto de vista da gastronomia, são descartadas. Então, quando chegava lá para a gente, às vezes, já vinha sem pé, já vinha sem cabeça, já vinha sem as vísceras, porque quem vai comer víscera? Quem vai querer comer pé? Quem vai querer comer cabeça? Quando se tem coxa, sobrecoxa, costela. Ah, irmãos, e carne de cordeiro é muito bom, hein? Jesus, que coisa boa. Só que vocês percebam, no olho do homem, no olhar humano, quando o cordeiro entra, o homem vai até escolher o que quer comer. Mas talvez ele comece comendo a coxa, e você não está vendo nada acontecer dentro de casa. Talvez ele comece a comer a costela, e nada acontece ainda. Você está vendo só ele comer as partes nobres, e nada está acontecendo. Só que deixa eu te dizer, se a parte boa não libertar ele, ainda tem pé. Ainda há, irmãos, ainda tem cabeça. Ainda tem a víscera, porque quando o cordeiro entra, a pessoa pode ter capacidade de começar a comer o que ela quer, mas quando chegar a outra parte que ela não quer, ela vai ter que comer também. E o que eu tenho para te dizer? Se não vier pela parte boa, a parte ruim também é a parte boa para trazer libertação para quem está dentro de casa. Você está entendendo isso aqui? Vai tranquilizando o teu coração. Tua missão é levar só o cordeiro. Se teu marido não vier pela parte boa, tranquiliza. Vai preparando o culto. Por quê? Ainda tem pé para poder libertar ele. Ainda tem cabeça para arrancar ele da bebida. Ainda tem as vísceras para arrancar teu filho da cocaína. Você está entendendo isso aqui? É você ter fé. Ter fé é você não ver para crer. Ter fé é você não ter uma visão humana para você achar que alguma coisa está acontecendo. Não, pelo contrário, fé é você dar um passo aonde não tem nada. Tem chão? Não, mas eu vou botar o pé. Por quê? Porque Deus mandou colocar. E se eu coloco o pé aonde não tem nada e Ele mandou colocar, é sinal de que Ele já está colocando o chão para eu poder pisar em alguma coisa. Irmãos, é fé, é você cuidar da tua casa, por mais que você não esteja vendo nada acontecer agora, mas você vai sair daqui com o cordeiro na mão, levando para
casa. Se não acontecer hoje, não tem problema, leva o cordeiro para casa amanhã. Se não acontecer amanhã, não tem problema, eu levo o cordeiro para casa no outro dia. O importante é que enquanto eu estiver com fé, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. E eu quero que você levante a sua mão, que eu vou liberar uma palavra, outra palavra. Sabe por quê? Porque depois que o cordeiro entra, o povo come. A instrução de Deus é assim, ó. Agora que o cordeiro entrou, fala com eles. O quê? Para se arrumar, não levar nenhuma roupa. Por quê? Quem come do cordeiro não tem tempo de agarrar algumas coisas do Egito para levar. Oh, aleluia! Você não pegou isso aqui não? Vou liberar. O que Deus está falando é, depois que o cordeiro entra, a libertação ela é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que não dá nem para a pessoa olhar para trás para querer se agarrar em alguma coisa do Egito. Só vai sair com a roupa do corpo. Só vai sair do jeito que está. Por quê? Porque quem come do cordeiro tem um processo para passar e Canaã esperando ele lá na frente. Aleluia! O cordeiro vai entrar na tua casa. Ele olhar para o bar, nunca mais, depois que o cordeiro entrou, nem boca de fumo vai existir mais, porque aonde ele entra, oh aleluia, aleluia. Você está entendendo isso aqui? A tua família vai ser mudada depois da tua atitude nessa noite. Você crê nisso aqui? Tua família vai ser transformada depois da tua atitude nessa noite. Não adianta pedir o pastor para cuidar pela tua casa. O maior ministro do teu lar é você. O pastor pode até ir lá e orar, mas é da tua vida que eles querem ver o Deus que você serve. É isso mesmo que eu estou falando. E se você gosta desse cordeiro, você não vai comer ele sozinho. Você vai compartilhar com quem está dentro da tua casa. E se a tua casa for pequena, não tem problema. Não vai ser só a minha casa que vai ser alcançada. Vai ser meu vizinho do lado, vai ser meu vizinho do outro. Você está entendendo isso aqui? Quem leva o cordeiro não alcança só salvação para a tua casa, mas vai alcançar para vizinhança também. Oh aleluia, oh glória, 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 aleluia. Ah, irmãos, tem uma presença aqui, irmãos. Se eu fosse você, ficava ligado, rapaz, ficava ligado, mulher, porque no mundo espiritual está acontecendo algo muito grande, porque Deus está falando comigo aqui, eu vou começar a trazer mudança para dentro de algumas casas, porque enquanto tiver alguém que anda comigo, eu mudo a sentença dentro do lar. Urai Jominarácia, que rebiaçai. Faraó não vai ter mais poder sobre a tua família. E nessa peleja, a única atitude que tu vai ter é levar o cordeiro. Porque depois que ele entrar, tu não vai precisar pelejar mais. Vai ser o Senhor que vai pelejar por vós. Você está entendendo? Vai ser ele entrar e ele vai ganhar a guerra. Acabou, ponto final. Satanás vai ter que fazer as malas dele baterem retirada, porque a libertação vai chegar dentro da tua casa. Uraçai. Oh, aleluia. Aleluia. Você tem noção? É cuidar da família, gente. Jairo, ele passa um processo muito difícil. Muito difícil. A filha dele está dentro de casa, enferma. E ele vai procurar solução em um lugar onde ninguém poderia ajudar ele. Só que um problema que Jairo deixa é que ele deixa a porta aberta e a filha dele está enferma, morta, bem dizer, dentro de casa. Só que ele deixa a porta aberta. E quem deixa a porta aberta, entra uma multidão para ver o problema que está dentro de casa. Só que ele foi na pessoa certa, Jesus. E Jesus chega com ele. Quando Jesus chega, Jesus fala assim, ó, essa menina está apenas dormindo.
quem está do lado de dentro, não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia diz, quem está do lado de dentro desacredita no que Jesus está falando. Algumas versões está assim, e zombaram de Jesus. Gente, como pode? O cenário dentro de casa é difícil. Aí chega quem pode resolver o problema, mas a multidão está dentro e está falando assim, duvido que vai acontecer alguma coisa. Dentro dessa casa aqui, nada. Já está morto. Já está morto. Tem jeito para ele não. Tem jeito para ela não. Aí sabe o que Jesus faz? O problema de vocês é esse. Não estão acreditando no que eu estou falando, né? Não. Então faz o seguinte, quem não acredita no milagre que vai acontecer, sai. Sabe qual é o problema? Você está deixando a porta aberta para quem não deveria estar aberto. E eles só estão entrando e falando assim, marido dela, tem jeito mais não. Filho dela, tem jeito mais não. A esposa dele, tem jeito mais não. Os pais deles, tem jeito mais não. Por quê? Porque você permitiu que todo mundo entrasse. Deixa eu te falar, a família tem que ser algo reservado. Porque nem todo mundo vai querer ver a felicidade da tua família. E quem abre a porta para a multidão, atrai palavras negativas que não deveria ter. Só que a tua sorte, na verdade não é a tua sorte, a tua solução, tu foi no lugar certo. Porque enquanto a multidão está trazendo palavra negativa, tu deixou a multidão lá. Porque eles não podem fazer nada. Mas atrás de quem você foi... irmãos... Porque talvez nem força você tem para colocar para fora quem está liberando a palavra negativa. Mas se tu foi atrás de Jesus, tranquiliza. Vai ser Ele mesmo que vai arrancar. E o milagre vai acontecer dentro da tua casa. Irmão, você não está acreditando nisso aqui não. O que eu estou te falando é, talvez desacreditaram na tua família, mas se tiver um Jairo de pé aqui nessa noite... veio para o lugar certo buscar o dono da solução. Se o homem não tem poder para fazer, o nome de Jesus vai levantar quem está morto, vai trazer a vida de novo, e o nome dele vai ser glorificado. É cuidar dos seus. É cuidar dos seus. Você tem que ser igual a sunamita. Você se lembra da sunamita? Ela tem um marido, ela tem um filho, só que um problema vai acontecer com o menino. O marido já tinha acabado, e o filho está num cenário horrível. Está morrendo, está morto na verdade. E ela vai sair também, para procurar quem pode resolver o problema dela. Só que quando ela vai, algo estranho vai acontecer. Aparece quem? Geazi. Porque vai ser sempre assim. Enquanto você está saindo para procurar quem pode resolver o teu problema, sempre vem um curioso querendo saber dele. Só que sunamita tem discernimento para não falar o que está acontecendo dentro de casa para quem está do lado de fora. Oh, aleluia. Aí sabe qual é a palavra dele para esse curioso? Vai tudo bem. Aleluia, vai tudo bem. É isso que você tem que falar para alguns Geazis que aparecem na tua vida, porque eles não podem resolver, mas quer saber o que está acontecendo dentro da tua casa. Você sabe o cenário que está dentro da tua casa, e você sabe também quem é Geazi que está se apresentando e não pode fazer nada pela tua casa, mas você hoje vai sair com a instrução de Deus nessa noite. E qual é a instrução? Para Geazi tu já tem resposta, vai tudo bem. Por quê? Quem não me para me ajudar, também não vai me parar para poder me atrapalhar. Eu vou atrás de quem pode resolver o problema da minha casa. Se Geazi se apresentar, vai tudo bem. Por quê? Porque ele não precisa saber de nada, mas eu vou atrás de quem pode resolver o problema dentro da minha casa. Você está entendendo isso aqui? Fofoqueiro vai querer saber, mas não tem solução. Vai atrás de quem pode te ajudar. Que você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa. Posso colocar de pé, pastor? Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.
Glória a Jesus. Eu acredito que nessa noite o Senhor tem grandes coisas para a tua vida e para a tua casa. Eu acredito. Eu acredito. Você sabe que o seu maior ministério é a sua casa, é o seu lar. Porque se você não acreditar nisso, você está sendo infiel. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Eu sei que a salvação é individual, gente. É individual. Mas se você não exercer o ofício ministerial que Deus entregou na tua mão, você está sendo infiel. Cuidar de dentro da tua casa é importante. Ninguém vai cuidar da tua casa igual você cuida. Não adianta querer terceirizar o serviço. Deus entregou nas tuas mãos essa família. Deus entregou nas tuas mãos essa casa. E é você o líder de dentro da tua casa. É você que tem capacidade de botar esse inimigo que está fazendo a arruaça dentro da tua casa para fora. É você. É você. Você tem capacidade para fazer isso. E hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Quero fazer diferente. Quero chamar minha esposa aqui na frente. E eu queria que você encontrasse aí com alguém da sua família, junto aí da sua família. Se agarra ele aí, se agarra ela aí, da sua família. Porque talvez possa estar marido e mulher aqui hoje, mas o filho não está porque está desviado. Ou pode estar só a esposa e os filhos e o marido não está porque está desviado. Ou pode estar só o marido e os filhos e a esposa não está porque está desviada. Ou só os filhos aqui e os pais não estão porque os pais estão desviados. Mas hoje, se agarra em quem você tem aí como família. Se não tiver ninguém da tua família aqui hoje, faz o seguinte: se agarra em quem como você tem como pai espiritual e mãe espiritual para a tua vida. Porque eles podem orar por você e pela tua casa. Se agarra aí na sua família. Pandemia está aí, gente, eu sei, mas eu não estou te pedindo para se agarrar a outras pessoas. Estou te pedindo a se agarrar pelo teu familiar, por quem é da sua casa. E você nessa noite, por isso que eu não vou chamar ninguém aqui, você nessa noite vai interceder pelo teu lar, pela tua casa, porque você sabe quem precisa ser alcançado dentro da tua casa, você sabe quem precisa ser transformado dentro da tua casa, você sabe quem precisa ser mudado dentro da tua casa. Então não adianta somente eu orar, é você que tem que interceder com fé pela sua casa. Então feche teus olhos nessa noite. Para fechar essa, e agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és, meu